Olá, tudo bom? Você é uma pessoa preocupada com a segurança da sua família em relação a choques elétricos? Bom, eu sou o Daniel Filho e você imagine que existisse um equipamento que quando uma pessoa, uma criança, fosse colocar o dedo na tomada, por exemplo, para ganhar um choque, ou fosse, sem querer, tocasse em um cabo desencapado, algo desse tipo. Se esse equipamento ele permitisse que a energia desligasse, você consegue imaginar? Isso seria muita tecnologia, né? Seria uma evolução muito grande. Bom, venho te trazer uma boa notícia. Esse equipamento já existe e esse equipamento ele chama-se DR, ou dispositivo residual. E eu hoje vou contar um pouquinho para você sobre esse equipamento. Bom, esse DR que eu tenho aqui, ele é um DR de 30 mA. Os DRs de 30 mA são feitos para proteger a vida humana. 30 mA é porque a resistência da nossa pele ela é menor que 30 mA. Então, caso uma criança, uma pessoa coloque o dedo na tomada, alguma coisa nesse estilo, ele desliga quase que praticamente na hora, certo? Talvez a pessoa nem chegue a ganhar o choque necessariamente. E mesmo que ganhe um pequeno choque, esse circuito ele vai desligar rapidamente e provavelmente não faça nenhum mal de saúde para essa pessoa. E os DRs de 30 mA, eles são utilizados basicamente para isso, para uso doméstico, para uso em uma casa, certo? E existem DRs com uma sensibilidade um pouco superior, na faixa de 300 mA. Já são DRs utilizados para indústrias, para obras, certo? São DRs utilizados para proteção da vida humana sempre. Todo DR é para proteção de vida humana, certo? Mas para ser instalados onde são utilizados equipamentos elétricos, uma bitoneira, um equipamento industrial, talvez um equipamento gráfico, um equipamento de fresa, esses tipos de equipamentos, certo? Justamente para quê? Proteger quem opera esse equipamento. Sempre, o DR sempre visa proteção da vida humana. Tem que saber que em 2019, por exemplo, 41% dos acidentes com choque elétricos foram acidentes domésticos, acidentes de criança colocando uma faca na tomada, acidente de uma senhora que foi consertar uma tomada sem proteção, certo? E é justamente para isso que existe esse equipamento. Esse equipamento existe para proteger a vida dessa pessoa que está fazendo o serviço doméstico e às vezes não percebeu, porque a energia elétrica ela é invisível, então você tem que tomar essa precaução em dobro, certo? E a gente falou que 41% dos acidentes foram acidentes domésticos. Então, 39% desses acidentes em 2019 foram nas obras, foram em locais de trabalho de construção civil. E é por isso que tem o DR de 300 mA. Justamente para instalar lá onde o pedreiro está operando uma bitoneira, aonde um operador ele está operando um equipamento de solda, quem sabe, ou coisas desse tipo, justamente para proteger a vida dessas pessoas. Porque já que lá, nesses locais, acontece a maioria dos acidentes, é importante ter um equipamento de proteção lá para evitar que essas pessoas, esse acidente ele venha a ser fatal, certo? E é para isso que serve o DR. Legal, Daniel. Adorei o DR, eu preciso de um desse na minha casa. Como é que eu faço para colocar um desse na minha casa? Bom, em primeiro lugar você precisa chamar um eletricista profissional para fazer essa instalação. Um eletricista que entenda o que está fazendo, porque o DR ele tem algumas especificidades, tem algumas coisas que tem que ser levadas em consideração que um técnico habilitado já vai saber o que tem que ser feito, certo? Bom, o DR ele deve ser instalado lá no quadro de disjuntor da sua casa e ele precisa ser instalado antes do disjuntor geral, certo? Ele pode ser instalado antes do disjuntor geral para defender o circuito todo, ou ele pode ser instalado antes de cada circuito, se você quiser que ele desarme cada um individualmente. Ele não elimina o disjuntor da sua casa. Não é porque você instalou um DR que você não precisa mais colocar um disjuntor, certo?
Bom, o disjuntor DR, ele utiliza fase e neutro, ou seja, não é igual o disjuntor convencional, que só passa fase no disjuntor. Você vai ter que colocar fase e neutro passando pelo DR, certo? E o DR, ele precisa estar instalado em circuitos separados. Circuitos separados justamente por quê? Porque senão ele pode detectar uma corrente de fuga maior do que a que existe numa determinada parte do circuito. E é por isso que ele vai ficar desarmando. Se ele for o circuito inteiro, é possível que ele fique desarmando por qualquer coisa. E aí vai ficar uma coisa incômoda, certo? Então ele tem que estar cada circuito separado individualmente. E uma outra situação é que existem equipamentos que não são compatíveis com o DR. Por exemplo, o chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico, existem alguns modelos que a resistência deles não é compatível com o chuveiro elétrico, com o DR. Ou seja, você tem que trocar essa resistência por uma resistência compatível. Ou um chuveiro, caso ele não tenha uma resistência compatível, o chuveiro por um chuveiro compatível. Existem alguns outros equipamentos que também têm que ser verificados para ele ser compatível com o DR, tal como forno micro-ondas, forno elétrico, principalmente produtos que tenham resistência, certo? E é por isso que uma pessoa profissional ela tem que fazer essa instalação, justamente para fazer indicação para você, verificar que equipamentos que existem nesse circuito e que equipamentos vão precisar ter alguma alteração para fazer a instalação do DR, certo? Bom, eu agradeço vocês por ficarem até aqui, por assistirem o vídeo até aqui. Queria convidar vocês a compartilhar com alguém que tem interesse nesse conteúdo, que precise, que queira defender, que queira proteger a sua casa. E acompanhe, toda semana está sendo postado um vídeo novo para ajudar você de alguma forma. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!